E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez eu vou mostrar para você uma função muito interessante que é a função conte.se. E ela vai contabilizar a quantidade de itens que aparecem em determinado intervalo. Então aqui nesse caso eu coloquei um cronograma que eu já tinha feito aqui com vocês aqui nos vídeos. E eu quero contabilizar a quantidade de vezes que cada professor aparece. Aqui nesse cronograma é pequeno, daria para contar normalmente, mas imagine isso em uma escala bem maior. Então ficaria bem chato de contar e você ficaria aí meio perdido e talvez poderia fazer errado. E dessa maneira ele vai fazer com exatidão. Então dentro desse intervalo, todas as células que atenderem ao critério que eu colocar, ela vai ser contabilizada. Então imagine aqui embaixo, quantidade de aulas. Então Anderson, eu vou colocar aqui igual conte.se, abrir parênteses, ele vai me pedir o intervalo. Então o intervalo que eu quero é esse intervalo onde que tem os nomes e as aulas. Agora eu coloco ponto e vírgula e ele me pede o critério. Esse critério é o item do qual eu estou procurando. Aqui no meu caso é o nome. Então eu vou abrir aspas dupla porque nesse caso é um nome. Quando é nome a gente precisa colocar entre aspas dupla e fechar parênteses. Quando eu faço isso ele contabiliza para mim aqui 10 vezes que apareceu a palavra Anderson. Ou seja, Anderson tem 10 aulas aqui dentro desse intervalo. Vou aumentar aqui o tamanho aqui um pouquinho. E agora a mesma coisa eu posso fazer com a Júlia. Imagine o seguinte, se eu tivesse vários nomes, ficaria meio chato aqui. Imagine vários professores, intervalo maior, muitas coisas para poder preencher e poder procurar. Então ficaria meio chato. Então o que eu posso fazer também? Ao invés de digitar a palavra Anderson, eu posso buscar ela dentro de alguma célula, que é o que eu pretendo fazer. Aqui no meu caso, eu posso buscar ela nessa célula anterior, que no caso é a B14. Então, quando eu faço a função conte.se, seleciono o meu intervalo, ponto e vírgula, me pergunta o critério, ao invés de eu escrever Anderson, eu posso clicar nessa célula que tem exatamente o que eu estou procurando. Assim eu não preciso colocar aspas dupla e somente digitar a célula. Quando eu fecho parênteses, ele vai procurar Anderson do mesmo jeito. Vamos ver se está funcionando. Então, se eu alterar alguma coisa lá em cima, ele muda o valor aqui também. Ah, então agora é só arrastar? Errado. Por quê? Quando eu arrasto, o Excel entende que é para descer aquele intervalo de cima também. Então observe que ele começou a descer. Aqui no Carlos ele já não está procurando lá em cima. Se estiver aparecendo a palavra Carlos em algum dos que estão na parte superior, vou alterar aqui onde está Anderson e colocar Carlos. Observe que diminuiu a quantidade ali em Anderson, mas em Carlos continuou a mesma coisa, não teve alteração, porque o intervalo mudou, ele não entendeu esse intervalo. Se você quiser arrastar e continuar fazendo isso, você precisa travar esse intervalo. Então dentro desse intervalo, quando eu clico aqui em qualquer lugar do intervalo aqui, ó, B7 até F11, clicando em intervalo, ele selecionou para mim o intervalo e basta eu clicar em F4. Aqui em B14 eu não preciso travar, porque quando eu arrastar, eu quero realmente que ele desça e procure a Júlia e depois procure o Carlos. Então quando eu dou Enter, clico aqui no quadradinho para poder arrastar esse intervalo. Observe que agora ele trouxe corretamente todo o intervalo. Então se eu alterar o nome aqui para Carlos, olha lá, diminuiu um do Anderson e aumentou um no Carlos. Então agora ficou totalmente correto. Então dentro do intervalo maior aí, se tivesse aí 100, 200 células aí para você poder selecionar, agora você não teria nenhum erro e estaria sendo contabilizado corretamente. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!